Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Boa noite, queridos amigos, ouvintes da Rádio e TV Fraternal. É com muito carinho, com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Este momento tão especial em que a gente busca compreender o Evangelho de Jesus, busca aí o fortalecimento para a nossa semana, o ensinamento de Jesus em nossa vida, e é um momento importante para que todos nós façamos em conjunto aqui com o pessoal da rádio, em conjunto aí em casa com a família. E claro, aqueles que estão sozinhos nunca estão sozinhos, né? Estão aqui conosco e estão muito bem acompanhados. Eu costumo dizer que fazendo o Evangelho, a gente sempre está em excelente companhia. Algumas recomendações antes de iniciarmos o Evangelho que são importantes. A primeira delas é para que você curta, compartilhe, acompanhe o conteúdo da rádio. A Rádio TV Fraternal ela está em todas as mídias sociais e é possível que o conteúdo seja acompanhado por vocês. Compartilhem, curtam, isso ajuda muito, ajuda as mídias sociais a entenderem que o conteúdo é importante e que ele possa ser divulgado para mais gente. Agora, sobre o Evangelho, para aqueles que acompanham pela primeira vez, vão saber como faz através da sequência aqui que nós vamos fazendo, né? Mas, se quiserem maiores esclarecimentos, estão lá na página da Fraternal, www.fraternal.net.br, as orientações para o Evangelho no Lar, como fazer, enfim, todas as orientações certinho, está lá tudo explicadinho na página da Fraternal. Para quem nos acompanha pelo YouTube, o texto que nós vamos falar hoje está aí, abaixo do vídeo. O que nós vamos hoje buscar compreender um pouquinho está lá no capítulo 27 do Evangelho Espiritismo, cujo título é Pedi e Obtereis, e nós vamos falar do item 23, Ventura da Prece. Um trecho muito bonito deste capítulo, para que a gente possa aprender mais. Então, aqueles que já quiserem abrir o Evangelho para nos acompanhar, fica aí a citação, né? Nós utilizamos para fazer o Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele também pode ser complementado, né, com outras leituras edificantes, leituras que ajudam com que a gente se sintonize, né, com o mais alto, se sintonize com as lições de Jesus. Então, é possível também usar outras leituras, além do Evangelho. E outra prática importante que ajuda muito também é a fluidificação da água. Serve tanto para aqueles que estão na mesa, como também para aquele ente querido que não pode estar junto da gente neste momento. Depois, beber a água fluidificada. A água é o veículo de mais fácil fluidificação. E é claro que, como somos assistidos pela equipe espiritual do Evangelho, eles vão estar ali depositando na água os fluidos necessários para todos nós. Então é isso, são essas recomendações iniciais e eu vou apresentar a mesa então. Hoje quem faz a condução sou eu sou a Patrícia. A prece inicial vai ser feita pelo Paulinho, a leitura vai ser feita pela Kátia, as vibrações pelo Júnior e a prece final pelo Percy. Então é isso, a nossa mesa é composta assim. Em casa, cada um pode ficar aí com uma tarefa, né? E buscar dividir isso é importante, até para harmonizar ainda mais esse momento em família, tá bom? Então, dito isso, vamos iniciar o nosso Evangelho com a prece inicial. E assim vamos agradecendo ao plano espiritual, primeiramente a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, agradecer a Jesus, esse nosso irmão de caminhada, e agradecer também a esse plano espiritual maravilhoso, que sempre prepara os nossos caminhos, prepara os ambientes, o nosso ambiente, para podermos conversar a respeito dos ensinamentos do Cristo. E você que está desse lado, nos ouvindo ou nos vendo também,
Mentalize sempre a Jesus em todos os momentos, em todas as ocasiões, não só na tristeza, mas também na alegria, porque Jesus se faz presente em todos os momentos de nossas vidas. E assim pedimos permissão para iniciar os trabalhos, o encontro desta noite, com a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja, graças a Deus. Agora, vamos então para a leitura do trecho do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Ventura da Prece, Santo Agostinho, Paris, 1861. Item 23. Vinde, todos vós que desejais crer. Acorrem os Espíritos Celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece? A prece, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos, que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece, e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais? Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essas venturas que vos impregna por todos os poros, tão vivas e refrescantes é a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações, quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o Calvário. Levai-a, e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infame. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Bom, este capítulo, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente, é um capítulo muito lindo, porque ele nos fala justamente da nossa conversa com Deus, que é a prece, é este momento. E aqui, Santo Agostinho, eu vou arriscar dizer que ele poetiza, né?
essa questão da prece, quando ele nos diz assim: prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Olha que definição linda que ele faz aqui. Orvalho divino, aquilo que suaviza, aquilo que tranquiliza, que recai, né? Como um bálsamo de luz, bálsamo de amor sobre nós. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. Então a prece é esse caminho. Pela prece a gente se comunica com o Criador, a gente tem a oportunidade de aliviar as nossas dores, de pedir a Deus aquilo que a gente precisa. E toda prece, seguramente, ela é atendida. Quando dita de coração, quando dita de alma, ela é efetivamente atendida. E aqui ele vai nos dizendo, né, comparando a prece à lira dos arcanjos, vozes doces e meigas dos serafins. Olha que lindo quando essa elevação chega lá, né, no plano maior, aos anjos e arcanjos. E realmente elas são acolhidas pelos espíritos que fazem a vontade de Deus, que trabalham junto da humanidade fazendo esta vontade. E aí ele nos diz aqui: são vivas e refrescantes. São vivas e refrescantes a fonte em que bebemos através da prece. Eu entendo aqui, né, esse trecho como a visão espiritual da prece. Santo Agostinho nos dizendo, do outro lado, como a prece é vista pelo plano espiritual. São divinas todas as aspirações quando os livres dos desejos carnais. Então, quando a prece é feita de fato, né, com a intenção de alma, com a intenção de coração, ela é pura, ela é a linguagem sublime que chega até o mais alto. Então, assim, esse trecho particularmente é um trecho muito bonito, porque ele, como eu disse, traduz a prece assim, em toda a sua beleza espiritual. E então fica aí, né, o convite para que a gente faça muita prece, para que a gente entenda essa prece como uma necessidade nossa de elevação espiritual. E eu abro então os comentários, porque é evidente que cada um de nós aí vai ter uma interpretação e vai poder enriquecer, contribuir ainda mais com esse trecho tão bonito do Evangelho. É um verdadeiro mantra, na verdade, né? Assim como é o Salmo 21. Para quem não sabe, né, o Salmo 21. Eu acho interessante que nessa mensagem dita por Santo Agostinho, né, eu acho que foi de uma elevação espiritual muito grande, né, quando ele passa essa mensagem e ela é psicografada. Isso lá em 1861. Ela se refere a pedir e obtereis. A prece, como que a gente tem comentado, né? A prece é um meio de comunicação direto com o plano maior, ou com Deus. Não existe intermediário, né? Essa é a definição muito clara, não tem intermediário. É através da prece que você faz uma conexão com a espiritualidade e também com Deus. O pedir e obtereis. Bate e a porta se abrirá, procura e acharás, acenda a luz e a escuridão se dissipará. Então tudo é uma conexão via prece. Só que existe algumas considerações, né? Então você faz uma prece, você não alcança o resultado que você gostaria. E aí você diz assim, bem, como é que eu pedi e não consegui? E aí você tem uma revolta. Se revolta com Deus, se revolta com a espiritualidade. Primeiramente, nós precisamos saber exatamente se somos merecedores de receber aquilo que estamos pedindo. Né? E aí a gente vai num velho jargão, né? Eu preciso ganhar na loto, enfim. Né? Mas eu não jogo. Então, a minha chance de ganhar praticamente é zero. Não é verdade? Então, a prece, ela tem que ser usada exatamente naquele momento de necessidade, né? E a prece também não só para que você peça alguma coisa, mas como agradecimento. Né? Alguém vai ao médico para agradecê-lo
porque ele foi curado de uma certa doença, de uma certa patologia? Não. Eu vou ao médico quando eu estou doente, não é verdade? Então a prece, ela tem uma eficácia? Sim, ela tem uma eficácia. Mas Jesus recomenda que façamos exatamente com a mais pureza, com a mais sensibilidade que nós possamos ter do nosso coração. A prece não pode ser dita exatamente, né, como se fazia antigamente os fariseus ou os judeus mais ortodoxos, né? Hoje talvez não, mas antigamente era assim. Eram preces faladas, decoradas e que não tinham nenhuma finalidade, não se chegava a nenhum resultado. Então, devemos fazer essa prece em silêncio. A prece tem que ser feita, e aí Jesus recomenda, não com os lábios, né? Porque é muito fácil fazer uma prece aqui, mas a prece tem que ser feita do coração. Quando ela é feita do coração, aí existe exatamente uma positividade, uma pureza tamanha que ela atinge o grau que você precisa. E talvez aí você seja atendido nas suas necessidades. Então, façamos as nossas preces diárias, né? Ao acordarmos, com agradecimento a Deus, ao dormirmos, com agradecimento também a Deus por Ele ter dado mais um dia de oportunidade. Enfim, façamos essas preces e também preces pelos outros. Nunca esqueçamos, façamos as nossas preces individuais, perfeito, mas também vamos pedir pelos outros que talvez não saibam fazer uma prece. Bom, a prece, para mim. Bom, a prece, no que eu vejo para mim, é um momento que você tem com Deus, né? Você e Ele. Então, quando você solicita ou você pede alguma coisa, você não pode esquecer nunca que esse pedido ele tem que vir com a ação, a sua ação, né? Porque muitas vezes, como o Paulinho disse, né, a gente pede, quando a gente não recebe, a gente se revolta. Mas por que a gente também não recebe? Qual a ação que nós estamos fazendo, né? A gente precisa pedir, mas a gente precisa ajudar para que aquilo que nós estamos pedindo acabe se concretizando. Não é simplesmente chegar e pedir, né? E não fazer nada, esperar que venha do nada, né? Ele vem, mas vem com a ação nossa, né? Deus, Pai, Ele está aqui para nos orientar, para nos ajudar. Mas a gente precisa também ter ação, né? A gente precisa chegar e fazer a nossa parte, né? E é por isso que quando você vai fazer uma prece, pelo menos eu faço, você se concentra, você faz uma meditação, porque é um momento você e Deus, né? E ali você não utiliza palavras difíceis, não, você vem aquilo que se você sente dentro do seu coração, né? Você fala aquilo que está no seu coração, o que te aflige. Você tem ali um amigo onde você pode desabafar, né? Isso é a prece para mim. E se lembre, quando você pede, faça ação, faça por merecer aquilo que você está pedindo. O título, né, Ventura da Prece, já é bastante sugestivo. O ventura, né, quer dizer, a alegria da prece. Então, acho que se nós soubermos fazer bem as nossas preces, acho que a gente gostaria de ficar o tempo todo em prece, né, nos sentindo ali, naquele momento de conexão realmente com o Pai, né? A gente, ao fazer uma prece bem, de forma bem de coração, bem de sentimento, realmente, você sente essa conexão. E você se sente aliviado, de certa maneira. É como se, ao conversar com um amigo, você está dividindo com ele as suas angústias, as suas preocupações e as suas alegrias também, por que não, né? Então, eu acho que o momento de uma prece bem feita, se a gente souber fazer e se puder mantê-la ao longo do dia, a gente estaria em constante estado de prece, né? Mas é claro que existem momentos específicos do dia que nós fazemos, em geral fazemos
no início do dia para pedir que o dia seja bom, que as coisas aconteçam de forma boa, tranquila. Ao final do dia fazemos nossa prece para agradecer o dia que tivemos, agradecer tudo que nos aconteceu naquele dia. Mas eu achei interessante aqui no texto, ao finalzinho, onde é falado que vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz. Então, acho que é importante a gente não esquecer da prece nos momentos de aflição, realmente, né? E a prece, ela não precisa ser de palavras decoradas, extensa. É realmente aquela conversinha, aquela frasezinha, aquele pedido que você faz de coração ao Pai, em todos os momentos. Então, a minha leitura disso são somente essas palavras. Muito bom, tudo que foi dito, né? A prece, ela é de fato o alimento da nossa fé, o alimento da nossa confiança, como ela é importante em nossas vidas. E fica aí, como eu já disse, o convite para que a gente esteja sempre em prece, né? Jesus, como a Kátia muito bem colocou, né? Jesus, quando estava em aflição, ele recorria e conversava com o Pai. Então, ele nada sentiu, porque ele tinha realmente esta fé inabalável no Pai, e através da prece ele se anestesiava, vamos assim dizer, de todos os males, das iniquidades do mundo. Então façamos o mesmo, a exemplo de Jesus, usemos a prece como este alívio tão necessário para as nossas dores, para os nossos males, para o nosso fortalecimento. Então vamos agora, depois de feitos os comentários, passar para as nossas vibrações. E então, depois dessa valiosa lição, elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, lembrando de quando aqui ele esteve, que a todo momento ele esteve em prece, agradecendo pelo seu dia, pelo seu caminhar, pelo seu levantar, agradecendo por tudo aquilo que lhe ocorria, fosse de dia ou fosse de noite. Que você possa, neste momento, elevar o seu pensamento até o mais alto dos céus e pedir a Deus que te abençoe em todos os cantos de sua casa, a todas as pessoas que te cercam. Naqueles momentos em que você se vê mais afligido por qualquer coisa, por qualquer situação, que esta força possa estar reunida contigo e que você possa caminhar sobre ela em prece, feita pelo seu coração e pela sua alma. Que todos aqueles que nos recorrem, pedindo preces também, que nós possamos interceder sobre elas, levando esta prece até Deus e pedindo para que Deus, então, interceda sobre toda a humanidade. Que os encarcerados de alma, de corpo físico, possam ser libertos pelas nossas preces, possam estar totalmente abençoados e arraigados por esta força, possam se desvencilhar de todos os males. Senhor, que neste momento, todos aqueles que necessitam de vós, possam ser ouvidos em todas as esferas, em todos os planos e em todas as terras. Que eles sejam abençoados e agraciados pela vossa luz, e que tenhamos uma noite tranquila e abençoada, e que sejamos mais fortes, ainda mais fortes, durante o dia. Que assim seja, graças a Deus. Agora então a prece final. Agradecendo, Senhor, por esta oportunidade, pedimos, Pai, que possamos levar o que nós aprendemos hoje para o nosso dia a dia, para essa semana. E assim, Senhor, encerramos com a vossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nós chegamos aí ao final de mais um Evangelho no Lar. Antes de terminar, eu queria ler uma frase aqui que não por acaso caiu em minhas mãos, que nos diz assim: a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Frase do nosso querido Chico Xavier. Então, que o Evangelho seja realmente este sol em nossas vidas. E fica aqui o convite para aqueles que moram próximos aqui da rádio, na região de São Caetano do Sul, que é onde estamos fisicamente situados, né? Fica o convite para que venham até a rádio acompanhar o Evangelho conosco, venham aqui presencialmente sentir essas vibrações amorosas, sentir este carinho que nós recebemos. Para aqueles que quiserem, entrem na página da Fraternal, fraternal.net.br, e solicitem aí o endereço certinho. Nós teremos muito prazer em passar para vocês e um imenso prazer em recebê-los aqui também, para que junto conosco a gente se fortaleça ainda mais e mais neste Evangelho tão maravilhoso. Então, que esta luz siga conosco durante toda essa semana e que possamos sempre estar aqui reunidos, ou pessoalmente, ou virtualmente, através das redes sociais, através do Evangelho da Rádio Fraternal. Acompanhem toda a programação da rádio, estejam sempre conosco. Um forte abraço, até a próxima semana, se Deus assim permitir. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.